Boa tarde! Hoje eu estou muito feliz que nós vamos fazer uma live sobre dinheiro num dia que é portal, né? Falei nos stories sobre isso, sobre o portal 9/9/2025. Então vamos encerrar esse ciclo de escassez, de falta de dinheiro. E por acaso a live caiu bem nesse dia de portal. E eu fiquei bem feliz que eu estava pensando... que legal que nós temos essa energia hoje a mais para encerrar esse ciclo. Então, quem está entrando e ainda não pegou papel e caneta, peguem, porque nós vamos ter aquele final com exercícios para você fazer nos próximos 7 dias. Então, o que eu vejo muito? As pessoas trabalhando, se esforçando, estudando e o dinheiro não fica na vida delas. Acontece sempre algumas coisas para que o dinheiro corra da vida delas. E é claro que isso também já aconteceu comigo, por isso que eu tô aqui. Eu quero passar um pouquinho da minha experiência sobre dinheiro, sobre essas frases. E não é porque eu estou aqui que a minha família, por exemplo, não falem essas frases ainda. E por mais que a minha mãe ouça sempre, veja todos os posts, todas as coisas, ela continua com essas crenças. E eu vou fazer o quê? Nada. Não tem o que fazer. Tá muito enraizado nela e não tem muito o que fazer. É o interesse de cada um sair dessa situação com essas crenças. Mas hoje em dia a gente tem uma outra mentalidade, a gente já sabe que é possível mudar. Mas é preciso um pouquinho de esforço, conhecimento e disciplina para isso. Eu quero que você comece a pensar assim, você trabalha, entrega, mas o dinheiro não fica. Inúmeras vezes são as frases que você ouviu na infância. Como? Dinheiro é sujo. Eu lembro que se eu pegasse notas assim de dinheiro, ficasse mexendo assim, nossa, minha família surtava porque eu era criança. Meu Deus, dinheiro é sujo. E hoje em dia a gente sabe que o botão do elevador, o corrimão, os próprios celulares que você vive na mão é muito mais sujo que uma nota de dinheiro. Então um dos testes que eu faço na mentoria Liberte-se, quando as pessoas vêm pelo dinheiro, eu falo... Pega uma nota, assim, ó, você consegue segurar uma nota? O que você sente? Você cheira a nota? Muitas pessoas não conseguem. Eu sempre tenho notas de dinheiro à minha vista, para eu me acostumar a usar dinheiro. Ah, Paula, você usa dinheiro no seu dia a dia? Não, eu uso muito cartão de crédito, mas eu sempre estou olhando para o dinheiro. Isso foi um dos exercícios que eu aprendi há muitos anos. Então eu tenho notas de dinheiro nas minhas gavetas, aqui, então eu deixo as notas espalhadas em vários lugares. O lugar que eu mais fico é o escritório, então sempre tem essas 2 notinhas de dinheiro. Tem outros de outros valores lá. Em cima do criado mudo também eu tenho. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é dinheiro. Então se acostume a olhar para o dinheiro. Comece a ter uma relação boa com o dinheiro, para que ele venha para a sua vida e fique. Então nós vamos para o ciclo 1, que é o diagnóstico. Qual frase você mais ouviu em casa? Dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvore, que foi o que eu escrevi, ou até pessoas ricas são desonestas. Quem é rico não vai para o céu, é mais fácil passar pelo buraco da agulha, não lembro agora o animal, do que entrar no reino dos céus, assim, e várias frases como essa. Eu tenho muitas clientes que elas ouviam essas frases, elas repetiam essas frases, óbvio que antes de fazer a mentoria comigo, e não entendiam porque o dinheiro não ficava com elas. Tem uma outra frase que eu falava muito, mas muito antigamente, que era assim, ou eu caso ou eu compro uma bicicleta. Quando eu fiz o primeiro curso sobre isso, de crenças limitantes, de prosperidade, eu falo, nossa, mas essa frase eu repito tanto. Ou melhor ter saúde do que ter dinheiro, ou ser feliz, sempre, ou, né? Ou você é feliz ou você tem dinheiro.
Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma total crença de escassez e exclusão. Por que você não pode ter os dois? Por que você não pode casar e ter uma bicicleta ou qualquer outra coisa? Então, cuidado com as frases que você fala. Primeira coisa é se policiar, tá? Então, essa é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer. Olhar para as frases que você repete constantemente. Seja sobre dinheiro, se você quer mais dinheiro. Hoje o tema é mais focado em dinheiro, mas você pode usar isso para relacionamento também, para saúde, para qualquer coisa que você queira na vida. Então, dinheiro. Qual é a frase que você mais fala sobre dinheiro? Qual a segunda frase? Qual a terceira frase? Faça uma lista de tudo isso. Quais são essas frases? Quando você pensa sobre o dinheiro não dar em árvore, o que significa? Que não vai ter... você vai precisar se esforçar para ter o dinheiro, né? Você precisa fazer algo para ter dinheiro. Você precisa agregar algo na vida das pessoas para ter dinheiro. Você precisa entender quais são as suas crenças limitantes sobre dinheiro. É fácil fazer mais dinheiro? Depende das suas crenças. Depende de como você foi criado. Depende de quando você já ressignificou. Para muitas pessoas, o dinheiro vem muito fácil. Mas também vai fácil, porque foi uma crença que ela aprendeu. Eu tinha uma cliente que o dinheiro vinha muito fácil. O valor que ela ganhava era muito alto. Não sobrava um centavo. Eu tenho clientes que ganham um salário mínimo que conseguem ainda investir. Então ela ganhava 30 vezes mais que essa pessoa e não conseguia guardar um centavo. Ela estava sempre endividada. Já quem ganhava menos conseguia. Então, cuidado com o que você está pensando e falando sobre dinheiro. Quando nós chegamos no ponto de pessoas ricas, é bem controverso o que as pessoas pensam. Porque muita gente fala, rico é arrogante, quem é rico não vai para o céu, várias outras coisas. O dinheiro é uma ferramenta. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal, assim como uma faca. Ela pode ser usada para cozinhar, para você comer ou para ferir uma pessoa. O dinheiro é a mesma coisa. Sem dinheiro você não consegue pagar uma conta de celular, por exemplo, internet, roupa, plano de saúde, adquirir conhecimento, viajar, andar de ônibus, pôr gasolina no seu carro, pagar um seguro. Não para de amaldiçoar o dinheiro. Ele é bom para muitas coisas e pode sim ser usado para ajudar várias pessoas que você ama. Então para de amaldiçoar as pessoas. Quanto a pessoas ricas, existem pessoas ricas que são honestas, que ajudam várias pessoas. E existem pessoas ricas que são desonestas. Assim como pessoas pobres. Existem pessoas pobres desonestas. E assim como existem pessoas pobres honestas. Não tem a ver com o fato da riqueza. Okay? Eu aprendi muito isso e hoje, obviamente, eu tenho uma outra visão que quando uma pessoa tinha um carro muito bom, por exemplo, fez alguma coisa errada. Hoje em dia eu nem penso isso. A pessoa trabalhou, que bom, Deus abençoe, que ela tenha um carro muito melhor, uma casa muito melhor, que ela compre tudo que ela quiser. Eu mudei muito a minha mentalidade com muito conhecimento. Então as coisas vão mudando, você vai evoluindo e óbvio que o dinheiro vem para sua vida. Até hoje foi engraçado, porque como assim, tem muitas promoções hoje, né, do 99 e muitas coisas estão saindo R$99 e eu recebi uma dessas e falei, nossa, tá bem bom porque tava R$20 mais barato do que eu pagava determinada assinatura o ano passado. Falei, vou voltar, é o mesmo produto, a mesma coisa, é o mesmo
tipo de assassinato, eu falei, nossa, valeu a pena, vou voltar. E eu voltei para o mesmo nível, né, daquele produto que eu estava. Porque eu não queria uma maior quantidade, eu queria uma maior qualidade. E algumas amigas minhas, eu mandei a mesma promoção, o que elas fizeram? Focaram na quantidade que dava para fazer com aquele valor. Eu queria a qualidade. E tá tudo bem, cada um compra o que quiser. O quanto quiser daquele produto com aquele valor. Tudo bem. Mas a minha mentalidade hoje é mais próspera. Eu quero uma maior qualidade com aquele valor. A pessoa quer uma maior quantidade. Tudo bem. Então, o que você quer? O que você está valorizando no momento? A quantidade, a qualidade, o que você quer. Isso também é importante. Eu falo muito da história do sabonete, que foi o que eu aprendi. Quando eu vou ao mercado, por exemplo, eu compro o sabonete que eu gosto. Não aquele que é centavos mais barato. Eu compro aquele que eu gosto. Agora ganhei um monte. Minha mãe e minha irmã falam, você vai ter um monte de creme que eu adoro, L'Occitane, Boticário, a Vatinha, eu adoro essas marcas e ganhei bastante, assim, todo mundo sabe que eu gosto, então eu ganhei um monte. Eu não fico tão focada no preço mais, mas eu comecei com coisas pequenas, que foi o sabonete. Então quando eu vou comprar coisas para minha casa, de organizadores, ou até algo mais caro, por exemplo, uma geladeira, um fogão, eu foco na qualidade. Aquilo que eu quero. Posso muitas vezes demorar um pouco mais para comprar, mas eu compro aquilo que eu quero. Quando eu fui trocar minha cama, a mesma coisa. Eu falei, não, eu quero o colchão. Todo dia eu vou dormir naquela cama. Eu quero um colchão muito bom. Eu adoro minha cama. É uma das coisas que eu mais gosto. Mas eu esperei um tempo, consegui comprar a cama que eu queria, com o colchão que eu queria, à vista. Mesma coisa que foi quando eu fui trocar do celular. Eu falei, eu vou comprar no Pix, tal, determinado celular, o iPhone. Eu comprei no Pix. O que muitos anos atrás seria impossível. Mas para chegar neste nível, eu tive que mudar aqui a mentalidade e a minha permissão. Eu quero que você comece a analisar o que você fala. Então vamos para o primeiro exercício, que eu já falei bastante. O que você vai fazer? Quais são as 5 frases que você ouviu na sua infância e você continua repetindo, com tudo isso que a gente já falou agora no começo? Como dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, pessoas ricas são desonestas. Agora eu lembrei do animal, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que entrar no reino dos céus. Eu sou pobre, mas sou feliz. E outras coisas. Essa brincadeira de pobre, essa brincadeira que não é brincadeira, é sério. Muitas vezes a gente fala, não, eu sou pobre, não dá pra isso. Eu cortei essa palavra da minha vida, eu não repito mais essa palavra. E eu sempre fico de olho dos meus clientes da mentoria quando eles falam essas frases automáticas, essas crenças, né, populares. Falo, refaça essa frase. Na hora eu faço eles corrigirem. Por isso que é bom sempre ter alguém, um mentor ou uma pessoa com uma mentalidade mais próspera, porque eu faço isso com os meus amigos também, tá? Ei, fala essa frase não. Ao lado de cada uma dessas frases que você vai escrever, o que você vai fazer? Pôr do lado um comportamento e o que ele gera em você. Tá? Então, quando você fala eu sou pobre, você está trazendo mais pobreza para sua vida. Quando você fala sou pobre, mas sou feliz, por que você não pode ser rica ou feliz? Comece a questionar as coisas que você fala, para você sair disso, tá? E escolha a frase que mais te trava, tá? Então, qual é a crença? Qual é a emoção que você vai sentir? Qual é a ação que você vai ter
daqui para frente para você ter um outro resultado. Então, qual é a crença? Qual é a emoção que surge? Qual é a ação que você vai fazer a partir de agora? Como você vai ressignificar essa frase? Pode ser com o EFT, como eu falo sempre aqui, pode ser com outras ferramentas. E aí você vai ver qual é o resultado que você vai ter, tá? Vamos continuar, agora vamos entrar no módulo de lealdades. Muitas vezes eu recebo na caixinha de perguntas sobre as lealdades, que sente culpa por ganhar mais que os pais, ou viver melhor, tendo uma condição melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Você sente essa culpa? Ou você nunca pensou nisso e agora está pensando? Como é isso? O que muita gente mesmo fala, não, eu não tenho culpa. Só que lá no fundo tem. Mas não consegue ainda assumir para ela mesma. Muitas vezes na constelação isso aparece, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa olhar é isso, né? Já ouviu as crenças, já ouviu o que foi. Agora, qual é a culpa que você sente em relação aos seus pais? Hoje é um ótimo dia para você liberar isso. Eu falei nos stories como faz isso. Por mais que você esteja assistindo a aula depois, para quem é do Despertar da Prosperidade, você pode fazer o exercício que eu vou falar agora, tá? Escrever tudo que você quer se libertar, seja a culpa, seja a mágoa, seja o rancor, seja a escassez. Escreve tudo. Eu solto a culpa, eu me liberto da culpa, eu me liberto da mágoa, eu me liberto do rancor, eu me liberto da escassez, ou eu solto, eu me liberto. A frase que o começo você faz como você quiser. Escreve tudo, pica pedacinhos, se quiser queima. E depois escreva outro papel falando o seguinte: eu recebo dinheiro em abundância, eu recebo clientes e ajudo eles com o meu trabalho e juntos prosperamos. Sempre pense também no coletivo. Quando eu desejo algo para alguém, quando a minha sobrinha fala, reza por mim, para eu tirar ir bem na prova, não que ela sempre vai, mas ela sempre pede. Eu não peço só para ela, eu peço para a classe inteira dela. Isso é abundância, isso não é egoísmo. Então, sempre que você for pedir, faça isso, tá? Continuando o exercício. Coloca assim: eu recebo amor, eu recebo atenção, eu estou aberto para receber amor, eu estou aberto para receber dinheiro, eu estou aberto para receber oportunidades. Escreve isso. Essa folha você vai dobrar e guardar com você num lugar que ninguém veja. Algumas pessoas de determinada religião, determinadas religiões que acreditam no poder da Bíblia, colocam dentro da Bíblia no Salmo 111. Faça de acordo com o que você quiser. Pode colocar na sua carteira, pode colocar na sua gaveta, pode colocar onde você quiser. Mas é uma forma de você receber. É uma forma de você se libertar. Então, se você tem mágoa, tem rancor dos seus pais, eles não me deram isso, ou sente culpa, faça esses exercícios, se liberte disso, tá? Para que você consiga avançar. Algumas lealdades invisíveis têm a ver assim: se eu prosperar demais, eu vou virar alvo, eu vou me afastar da minha família, eu vou ser rejeitada. O que te liga, principalmente a sua família? Qual é a culpa, qual é o sentimento que está te prendendo? Como uma corda, uma âncora assim, que está te prendendo. É isso que você precisa se libertar para prosperar. Essa é a primeira coisa. Não só na área financeira, mas também em relacionamentos, porque são as duas áreas principais
as pessoas mais me procuram para fazer tanto Liberte-se quanto constelação. Essas lealdades invisíveis, a partir do momento que você começa a trabalhá-las, as coisas começam a deslanchar na sua vida. Tá? Mais alguma pergunta por enquanto? Para a gente conseguir avançar? Então vamos continuar. Depois eu vou responder as perguntas no final. O que nós vamos fazer agora? É importante vocês pegarem papel e caneta, porque nós vamos fazer aquele exercício que eu tenho falado de 7 dias, tá? Começando hoje. Então, nós vamos fazer esse plano de 7 dias, porque a semana que vem já temos outro, né? Então, o que você precisa fazer é um plano prático financeiro para virar o jogo. Então, se você tivesse que dar um passo financeiro até amanhã, qual seria? Pode escrever aí. Mas vamos para o plano de 7 dias. Anotem, tá? Dia 1, hoje pode ser, tá? Melhor que seja hoje, para que na semana que vem a gente já continue com outros exercícios, tá? Faça esse inventário de frases que você ouviu na infância. Escolha um comportamento que você quer eliminar. Por exemplo, viver pedindo desconto. Viver, se você for comprar alguma coisa hoje, não comprar por uma diferença de centavos do que você quer por o mais barato. Então, o que você quer eliminar? Então, fazer essa raiz de inventário de frases, escolher um comportamento do que a gente já falou aqui, ou algum que você já sabe que tem para eliminar. Dia 2. O que você vai fazer? Comece alguma coisa que você possa progredir 1% ao dia. Pode ser ver um vídeo, pelo menos 5 minutos de um vídeo sobre crenças limitantes, educação financeira, ou ler 10 páginas, que vai te ajudar a avançar 1% ao dia. Mudar um comportamento, algo que você possa crescer 1% ao dia. Por isso que eu falei, tem muito conteúdo na internet sobre crenças limitantes. No meu canal tem vários, tem outras lives gravadas, tem muito conteúdo. Eu coloco sempre carrossel. Muitas pessoas colocam, pratique isso. Tá aí para você usar. Então, faça um exercício por dia, algo que vai te fazer você crescer 1% ao dia, tá? Dia 3. Olhe para suas dívidas. Encare elas de frente, se você tiver. Muita gente aqui tem, por isso que eu coloquei isso no dia 3. Olhe o que você consegue negociar agora para que não vire uma bola de neve. Já virou. Então, escolhe uma para você negociar, para você conseguir pagar e aos poucos ir diminuindo isso. A partir do momento que você se predispõe a fazer isso, as coisas começam a acontecer. Então, que dívida que você está enrolando? Você está pagando o mínimo de um cartão, ou está se afundando cada vez mais. Então, é importante você olhar para isso. Então, dia 3. Dia 4. Se você vende algo, tá? O que é importante? Muita gente pede desconto. O preço é esse. Tá? Para manter a qualidade, eu preciso, esse é o valor. Tem gente mais barata. Faça para a pessoa mais barata. Porque tem que ter um mínimo
para você viver. Como é que você vai pagar suas contas, como você vai pagar suas dívidas. Você consegue negociar, por exemplo, a conta da Enel aqui em São Paulo, que é a conta de luz? Não, se você não pagar isso, corta. Por que as pessoas querem não pagar para você? Isso é uma mentalidade de escassez das pessoas. Então quando alguém fala, mas não tem desconto, à vista sempre tem, tá lá no site. Se for a prazo, vai ter os juros do cartão. É o que tem para o momento, tá? Então treine se posicionar. Dia 5. Faça qualquer proposta, agende uma reunião, qualquer coisa, tá? Que faça você fazer mais dinheiro. Mas eu sou CLT. Ótimo. O que você pode vender que vai te fazer uma outra renda? Pensa nisso. E faz. E coloca em ação. Tá? Dia 6. O que você vai pensar? Tem coisas que a gente compra que nem são essenciais, mas a gente quer. Ative a regra do 24 horas, que você vai esperar 24 horas para realmente comprar aquilo. Então, muitas vezes eu recebo muita promoção, principalmente das lojas que eu compro. E essa que eu fechei hoje, eu fiquei... Nossa, eu já recebi várias promoções, várias. Agora, hoje, por acaso, baixou mais 20 reais, em 12 vezes, façam a conta e dá um bom desconto aí. 20 vezes 12, foi isso que eu economizei. E faça, então espere. Eu fiquei esperando, eu recebi vários convites. Agora, do meu aniversário, nossa, eu recebi um monte. E eu fiquei esperando. Até vir o que eu queria. Então, se você quer comprar algo que não é essencial, ative essa regra dos 24 horas, tá? Dia 7. Anote 3 vitórias que você teve nesses dias e ajuste o que te travou. Essas dicas vocês podem ir praticando sempre, principalmente essas 24 horas, de fazer um dinheiro a mais, de ir ressignificando as crenças, ok? Vai ajudar bastante. Então, incorpore isso na sua vida. Vou para as perguntas, vocês podem ir colocando aqui também, tá? Ouvir dinheiro não dá em árvore a vida inteira. Isso realmente me afeta hoje? Sim. Frases repetidas, não só como essa, repetidas vezes viram crenças, que viram hábitos. Então, o primeiro passo é o que eu falei, olhar para isso. Como saber quais frases me sabotam financeiramente? Observe o que você pensa antes de decidir qualquer coisa sobre o dinheiro, sobre comprar, sobre cobrar, sobre investir. Se você acha que vai falhar, se você acha que não vai ter dinheiro para conseguir pagar, pensa assim. Como ressignificar uma frase que me trava? Identifique a frase, por exemplo. Dinheiro não dá em árvore. Qual é o custo disso? Dinheiro não dá em árvore. Tá, você não tem uma árvore de dinheiro. Mas se você planta alguma coisa, aquilo vira dinheiro. Eu sempre falo isso para minhas coisas. Não, então dinheiro pode ser que, entre aspas, dê em árvore. Não vai ter uma árvore de dinheiro, mas você pode vender algo algum fruto que aquilo dá. Começa a olhar para isso. Dinheiro não dá em árvore. Não. O dinheiro é sujo. É sujo, mas tem outras coisas que estão sujas eu uso. Por que eu estou implicando com o dinheiro? Quando você implica muito, vou dar um exemplo bom agora. Quando você implica muito com uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, toda essa energia
chega na pessoa, a pessoa também vai ter um sentimento ruim por você. Dinheiro é energia. Se você ficar falando tchau pro dinheiro, mal do dinheiro, tem medo do dinheiro, amaldiçoa o dinheiro, você acha que ele vai querer ficar na sua vida? Não, né? Então muda isso, muda essas frases. Começa a questionar essas frases. Você já aprendeu isso quando era criança, você não tinha condição de questionar naquela época. Mas agora você tem. Questione isso. O dinheiro é sujo. Mas tem outras coisas que o comer todo dia também é sujo. E o dinheiro traz coisas muito boas. Então muda o seu sentimento e o seu pensamento sobre o dinheiro. Sinto culpada quando ganho mais que os meus pais. O que fazer? Primeiro, uma constelação familiar. Tá? Porque deve ter muitas outras culpas aí envolvidas. Tem uma lealdade. Então, eu recomendo que você faça uma constelação familiar. Porque se eu responder um passo a passo, no seu caso, porque eu sei quem fez essa pergunta, o que vai acontecer? Outras pessoas que têm um outro problema, quer dizer, vão fazer a mesma coisa e não vai funcionar. Porque cada um tem uma história de vida. Então, o que você precisa fazer? Uma constelação familiar para entender de onde vem essa culpa. Tá? Serve para todo mundo. Tenho medo de ficar arrogante se ganhar muito dinheiro? É normal, mas isso é uma crença. Totalmente uma crença. Né? Tem pessoas que são milionárias e não são arrogantes. Há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, eu trabalhava num lugar e a gente ficava, às vezes tinha reunião, eu ficava na garagem esperando o carro e o meu carro era melhor do que um grande empresário, dono de uma empresa muito conhecida. E às vezes eu ficava esperando, falava, gente, mas o carro não tem nem ar-condicionado, um calor desse. E ele falava, eu não gosto de ar-condicionado. Esse carro tá ótimo pra mim. Ele tinha um pensamento de escassez. Ele era milionário. O problema é que pra ele tanto faz. E ele não era uma pessoa arrogante. Pra ele não queria. Ele falava, não, me dá dor de garganta, não gosto de ar-condicionado. Mas tinha muitas outras coisas boas. Mas pra carro, ele não ligava. E tem gente que liga muito pra carro. E outras coisas não ligam. Tanto faz. O dinheiro não torna as pessoas arrogantes. As pessoas já são arrogantes. O dinheiro só potencializa. Tá? Minha família pensa diferente sobre dinheiro. A minha também. E só por isso que eu vou olhar para o dinheiro e vou querer mais dinheiro na minha vida? Não. Cada um pensa de um jeito. Cada um tem as suas crenças sobre dinheiro. Eu gosto muito de coisas boas, né? De vestidos bons, de esmalte, de cremes, de coisas que eu vou. Então, às vezes, se eu não tenho dinheiro, eu espero e compro aquilo que eu gosto. A minha irmã é diferente. Então, tudo bem. Como parar de gastar por impulso? Aquilo que eu falei. Tem a regra das 24 horas para as compras não essenciais. Tenho dívidas. Trabalho crenças primeiro ou números? O ideal é você trabalhar os dois em paralelo. Olhar para as dívidas e para as crenças. Encara os dois de frente. Você quer sair dessa situação? Para de perder tempo. Como cobrar sem vergonha quando o cliente pede desconto? Olha, para eu manter a qualidade, o meu valor é esse. Ah, mas você presta serviço. Tá, mas a minha hora custa. Eu tenho imposto para pagar, eu tenho condomínio para pagar, eu tenho que comer, tudo custa. E se eu perder dinheiro sempre que entra, sempre quebrar algo em casa quando o dinheiro entra, é preciso você entender qual é o gatilho que isso acontece. O que acontece com o dinheiro que entra? É preciso fazer uma investigação, tá? Qual é o sentimento que você tem
que quando o dinheiro entrou, o que aconteceu? De não merecimento? Porque muitas pessoas falam, não, esse dinheiro eu não mereço. Não trabalhei para ele. Ele entrou, mas eu achei que precisava fazer mais, preciso me matar mais. Não, o dinheiro entrou, gente. Ah, bem, graças a Deus. Agradeça quando ele entrar. Você que tá criando essa energia para as coisas quebrarem. Adivinha como eu sei disso? Melhor pouco com saúde me persegue. Reescreva essa frase. Por exemplo, saúde e prosperidade andam juntas. Ou melhor, saúde faz parte da prosperidade, né? Porque então vou falar de novo essa frase. Saúde e prosperidade financeira andam juntas. Por exemplo, tenho medo de investir. Por onde começo? Conhecimento. Lendo livros, assistindo vídeos, fazendo cursos, procurando pessoas boas, confiáveis, inteligentes, honestas. Mas para você contratar alguém, você tem que entender o mínimo de qualquer coisa, tá? Cresci ouvindo rico é arrogante. Isso me trava? Sim, isso te trava. Não é o saldo bancário que vai definir o caráter de uma pessoa. Como ensinar meus filhos sem repetir escassez? Adivinha? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Você precisa primeiro mudar a sua mentalidade para não passar isso para os seus filhos. Já passei. Não tem problema. Mude a sua mentalidade, assuma que aquilo estava te prejudicando e comece a agir de forma diferente. O que dizer para mim mesma quando o medo bater? Eu me autorizo a receber e multiplicar. Eu multiplico o dinheiro. Eu honro minha família e vou além. Dinheiro é ferramenta e eu que pode ser usada para o bem, por exemplo. Mude essas frases, tá? Tenho vergonha de falar de dinheiro. Como destravar? Muita gente tem vergonha de falar sobre dinheiro. Muita gente acha, por exemplo, a Cíntia Chagas, arrogante. Tem até uma outra moça, ela é bem novinha, ela é ótima. Ela faz uma gozação, assim, e as pessoas acham que ela é agora, né? Mas ela era muito, muito pobre antigamente e ela já falava de jatinho, não sei o quê, e ela conseguiu fazer muito dinheiro falando sobre dinheiro. Então, quando eu comecei, eu fazia assim, eu marcava uma reunião semanal comigo mesma, com o dinheiro, para atualizar não só as minhas planilhas de controle financeiro, porque, como eu falei no começo, eu preciso encarar isso, mas para colocar uma música, para fazer uma visualização, que o dinheiro estava vindo, para imaginar um bonequinho, sabe aqueles bonequinhos tipo me chama, para dançar com dinheiro, algo que fizesse eu entrar em contato com o dinheiro. Então, não só a parte técnica, né, financeira, de planilhas, mas de pegar assim a nota de dinheiro e coisa. Então, entre em contato com o dinheiro, crie uma relação com o dinheiro. Isso é bem importante. Não, acho que acabaram as perguntas. Na próxima live, que é dia 16, algumas pessoas me pediram sobre prosperidade na saúde. Então nós vamos falar sobre isso. Por quê? Se você não tem saúde, se você tá ruim, o que vai acontecer? Você não vai conseguir prosperar. Então, dia 16 vai ser quando o corpo fala, que é a próxima live. Então, vocês podem me mandar as perguntinhas na caixinha de perguntas, ou melhor, no direct a caixinha de perguntas tá com um certo problema desde ontem. Não sei o que aconteceu com o Instagram. Então, até a semana que vem.